Agora, em fevereiro de 2026, vai completar 4 anos do meu primeiro investimento. Já são 4 anos investindo na Bolsa de Valores. Inclusive, o meu primeiro investimento foi no ETF BOVA11, que replica a Bolsa Brasileira. Naquele momento, eu estava numa situação que muitos de vocês podem estar passando agora, com muita dúvida, com muita insegurança em como investir e absolutamente do zero, sem saber nada sobre investimentos. Ainda perdida no assunto, mas sentindo que eu precisava começar. Já tinha uma noção de educação financeira, já organizava minhas finanças, mas investir de fato era uma coisa muito nova para mim. Muita gente hoje olha de fora e acha que foi muito difícil começar e construir a carteira. Mas a única coisa que eu de fato considerei difícil nessa trajetória, assim, inicialmente, foi de fato poupar. Fazer aquele dinheiro sobrar no meu orçamento, fazer aquela restrição ali, diminuir os meus gastos, para conseguir de fato priorizar o investimento. Depois que você começa a aportar, ganhar atração e você vê ali os primeiros 10 mil na sua conta, tudo acontece de forma muito natural. Você fica muito empolgada para conhecer mais sobre o assunto, para entender mais sobre o investimento e aumentar cada vez mais a tua carteira. Então esse vídeo é um pontapé inicial para quem quer começar ou já começou há pouco tempo. Inclusive, eu quero quebrar aqui alguns mitos que podem estar te impedindo de começar essa trajetória. Afinal, muita gente fala que você precisa quitar suas dívidas, fazer sua reserva de emergência e só depois começar a investir. Só que isso pode ser muito desanimador no início. Afinal, a gente está falando, às vezes, de anos para que isso aconteça. E eu discordo totalmente disso, porque justamente como pode ser o seu caso, eu comecei com muito pouco. Eu já tinha compromissos financeiros, dívidas do meu casamento, e eu não queria esperar para poder começar a investir. Então, eu fiz tudo ao mesmo tempo. E eu te aconselho a fazer o mesmo, quitar suas dívidas, fazer sua reserva de emergência e já começar a investir. Mas nessa sequência, a primeira coisa que você precisa fazer é entender mais essa dívida. E ver se no seu caso a amortização faz sentido. Aí a gente vai mudar um pouco as etapas. E para você entender se esse é o caminho, você precisa primeiro chegar na taxa de juros que está sendo aplicada ali no teu financiamento. Você consegue isso com o banco ou no seu contrato ali do financiamento. Se a taxa está entre 12% e 15% ou mais, esquece ir pagando aos poucos, vamos trabalhar para diminuir aí esse saldo devedor. Nessa hipótese, você tem duas opções. Trabalhar para quitar essa dívida, diminuir esse saldo devedor para diminuir a quantidade de juros ali que vai ser cobrada sobre o valor que você deve, ou simplesmente aceitar que seu nome vai ficar sujo por algum tempo, juntar o dinheiro e depois tentar uma negociação ali direta com o banco para quitar de uma vez por todas essa dívida. Algumas vezes nessa negociação você consegue uma redução significativa dos juros com o seu banco. Mas para algumas pessoas pode ser meio estressante saber que está com o nome sujo na praça. Você entendeu por que avaliar isso é o primeiro passo? Isso se você tem dívida. Se você não tem, é só você seguir para o segundo. Já o segundo passo é você já definir o seu aporte mensal. Mas agora que vem o pulo do gato. Você não vai investir ele todo. Isso mesmo. 20% desse aporte vai direto para a tua reserva de emergência, que vai ser ali equivalente a 6 meses do seu custo mensal. Lembrando, não é do seu salário, é do seu custo mensal. Então, antes você tem que planilhar aí teus custos, saber quanto você gasta ali por mês nas suas despesas básicas, nos teus compromissos financeiros, ter esse número claro e aí você sabe que a tua reserva vai ser esse número vezes 6. Essa reserva não é uma regra, ela varia para cada pessoa. Por exemplo, se você é funcionário público, ela pode ser de 3 meses. Se você é CLT, o ideal é que seja de 6 meses. Se você é autônomo, empresário, aí é melhor que contemple pelo menos 12 meses ali da sua vida, dos seus custos de vida, para tu não ficar com a corda no pescoço. Agora pensa comigo, se você esperasse para investir depois de juntar tudo isso, demoraria meses, talvez anos, sem que você tivesse juros compostos trabalhando para você. Então, o primeiro investimento aí que você faria na sua carteira seria esses 20% do seu aporte direto para a tua reserva de emergência. Então, você pode colocar em qualquer ativo de renda fixa que rende 100% do CDI. A tua caixinha da Nubank serve, ou de qualquer banco que você utilize, ou qualquer CDI. O importante aqui é que a gente tenha liquidez diária, afinal, a reserva de emergência é para imprevistos, então tem que ser um dinheiro que você possa sacar a qualquer momento. Então pronto, primeiro passo e a eventual barreira eu já quebrei aqui com você. Então você já tem seu primeiro investimento, 20% do seu aporte, na sua reserva de emergência em qualquer renda fixa com liquidez diária 100% do CDI. Agora você precisa quebrar eventual barreira mental que pode vir a aparecer aí na tua trajetória de quem está começando a investir. Acredite em mim, isso vai acontecer com você, acontece com qualquer pessoa quando começa a aprender uma coisa nova. Você está fora da sua zona de conforto, então é natural que a sua mente tente fazer você voltar.
mas você não pode. É só fora da zona de conforto que você pode crescer. Inclusive em relação à sua saúde financeira, afinal é muito importante que a gente se autorresponsabilize. Eu tenho visto muita dificuldade nessa geração. É muito importante se autorresponsabilizar. Se a sua situação financeira hoje não está do jeito que você queria, a responsabilidade é toda sua. Não é da sua família, não é do seu patrão, não é da sua família, não é do governo, não é de ninguém além de você. Então você precisa fazer as coisas para que isso venha a mudar. E com certeza isso vai exigir sacrifícios seus. Tanto de tempo de estudo quanto de lazer que você vai sacrificar para poupar o seu dinheiro. Esse caminho exige sacrifícios, mas também tem uma grande recompensa no final. Na verdade, nem no final, no meio do caminho você já vai ser muito recompensado. Então, muito importante, além de você blindar a sua mente, é também sobre esse excesso de informação que você vai receber no início. Você está inseguro, muitas dúvidas e vai ter informação sendo bombardeada para você a todo instante. Vai ter pessoa dizendo para você investir só em ação, outras pessoas falando que é muito perigoso fazer assim, outras dizendo para investir só em renda fixa porque a Selic está na alta. Vai ter muita informação ali perdida para você. Na minha trajetória, eu não resolvi seguir cegamente ninguém, e sim equilibrar todas as informações. Resolvi investir um pouco em ações, em fundos imobiliários, em renda fixa, em ETF exterior, dolarizando minha carteira e também um pouquinho em criptomoedas recentemente. Meu objetivo sempre foi muito simples, aprender na prática com erros e acertos e construir a carteira de renda variável mais segura possível. Com o tempo, eu entendi o papel de cada classe de ativos na minha carteira. Hoje em dia eu tenho ações especificamente buscando uma aceleração do crescimento do meu patrimônio com a valorização do ativo. Eu tenho fundos imobiliários que me geram renda passiva para me trazer também ali uma estabilidade ali de dividendos mensais. Tenho renda fixa para imprevistos, trazer segurança e ter liquidez. Tem investimentos também lá no exterior que possibilitam que eu ganhe aqui no Brasil e também lá fora. Depois de alguns meses ali estudando, praticando, investindo, você já entende o papel de cada coisa e entende o que mais combina para o seu objetivo. Inclusive, qual a composição certa para você. Eu considero que para quem está começando, existem dois caminhos muito bons de se seguir, que representam duas estratégias. A que eu iniciei na minha carteira de investimentos e que deu muito certo, e a que eu faria hoje com um pouquinho mais de experiência e conhecimento sobre investimentos. A primeira opção seria diversificar desde o início em ETF. Então eu já começaria comprando BOVA11 e VVB11, porque já diversifica a BOVA11 em relação a toda a bolsa brasileira e o VVB11 em relação às maiores empresas americanas. Então eu já faria esse início ali diversificando o máximo através dos ETFs, que foi o que eu fiz na minha carteira inicialmente. O segundo caminho seria já começar por uma classe de ativos, ações, fundos imobiliários, e começando por uma classe apenas e aumentando a diversificação nela, ou começando em todas com alguns poucos ativos, mas já criando desde o início uma diversificação, porque a gente está buscando uma carteira mais segura possível na renda variável. A renda variável, ela varia, ela cai, ela sobe. Mas dentro dela a gente consegue trazer uma segurança ali para nossa carteira. Então, como que eu montaria a minha carteira hoje, considerando que eu estaria começando exatamente hoje, mas com toda a bagagem e conhecimento que eu adquiri nesses 4 anos? Eu faria assim, eu começaria com poucas ações, 2 ali já são suficientes para eu poder analisar com mais detalhe elas, afinal ações tem métricas um pouquinho mais complexas, depende de uma análise um pouquinho mais profunda. Então eu começaria com 2 ativos. Ações de empresas consolidadas, que eu preciso ficar acompanhando, mas que de fato são empresas muito fortes, que eu não preciso ficar ali mudando. Vou falar aqui as que eu tô de olho, mas lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra, é apenas para te incentivar a começar no mundo de investimentos. Começando pela Itaúsa, que é uma holding do setor financeiro, você está comprando ali um banco, mas participação em vários outros bancos muito consolidados. Nos números, a Itaúsa tem lucros consistentes ali, tem um retorno sobre o patrimônio acima da média e também paga bons dividendos. Então é uma boa empresa em relação a vários quesitos. O preço em relação ao lucro não é exagerado, mas o endividamento é bem baixo, o que torna ela uma boa empresa. Não é uma empresa que vai te dar uma explosão de valorização, mas é uma empresa estável, que você vai conseguir deixar na sua carteira, vai pagar bons dividendos e vai ficar ali por um bom tempo sem você ter que ficar tendo a necessidade de mudar muito rapidamente. A gente está pensando aqui em todo momento em uma carteira para o longo prazo, de renda variável, mas o mais estável possível. Afinal, você está começando na renda variável, você ainda não está tão pronto para as oscilações que vão acontecer na tua carteira, então é um bom início de você já estar exposto a uma boa empresa sem tanta instabilidade. A segunda seria a CEMIG. Nós estamos falando de energia elétrica, então é um setor essencial, eu gosto
de investir em empresas que são de setores essenciais. Afinal, são serviços ali que são mais necessários em relação a outros. Nos números, a CEMIG chama atenção porque ela é consistente nos números e tem um dividend yield alto, então ela paga bons dividendos. Em relação às ações, porque aqui dividendos a gente está normalmente buscando por fundos imobiliários, mas a CEMIG paga bons dividendos, então você tem ali, além da valorização do ativo, você consegue ali uma renda mensal pelas ações e não só pelos fundos imobiliários. Mas lembrando que ações, mesmo pagando dividendos, nem todas pagam mensalmente, às vezes pagam trimestralmente, semestralmente, então tem uma diferença ali em relação aos fundos imobiliários. E justamente por isso, por esses dividendos que ela distribui, assim, que são altos, assim, considerando ações, é um ponto de atenção essa empresa um pouquinho mais, apesar de ser uma empresa que a gente também está buscando estabilidade. Mas como ela distribui dividendo alto, é bom acompanhar ali se está se sustentando, se ela está conseguindo entregar aí essa promessa. Isso a gente está falando de ações, agora a gente vai para fundos e nós vamos escolher dois também. Um de papel e um de tijolo. O primeiro fundo seria o VGIR11. Como um fundo de papel, ele investe principalmente em CRIs, que são títulos ligados ao mercado financeiro, normalmente atrelados ali à inflação. Ele costuma entregar um dividendo bem alto ali, justamente por conta dessa questão dele ser atrelado aos juros, à inflação. Então, junto com a taxa de juros, normalmente os dividendos ali acompanham. Então, ele normalmente, ainda mais nesse período que a gente está, entrega os dividendos um pouquinho mais altos. O fundo também trabalha com uma boa diversificação de crédito, então não tem uma concentração exacerbada ali entre um devedor. Essas informações você pode ter no relatório do fundo, lá na B3. Eu tenho um vídeo aqui que eu mostro como eu analiso ali o MXRF11. Eu vou colocar aqui na tela o link para você depois desse vídeo assistir e entender mais como eu faço essa análise do fundo imobiliário. Afinal, você vai ter que fazer isso a partir de agora. Um ponto importante, que eu considero sempre importante, é sempre olhar o P sobre VP. Nós estamos falando de um fundo de papel, então é importante ver se a gente não está pagando ali a mais do que deveria por ele. Em resumo, esse fundo é muito ligado aos juros, à inflação. Nesse momento que a gente está vivendo ali a taxa de juros se mantendo em 15%, pode ser um fundo muito interessante ali para renda mensal. Agora o segundo seria o GARI11. É um queridinho de alguns, de outros não. Eu gosto dele. O GARI11 é um fundo de tijolo, mas especificamente do setor logístico e industrial. Aqui nós estamos falando de galpões físicos alugados para empresas, tá? Então, já adiantando, um grande ponto dos fundos de tijolo é a taxa de vacância deles. A gente vai falar sobre isso ali quando eu decorrer ali sobre os números desse fundo. O GARI11 tem uma estabilidade ali de receita, afinal a gente está falando de galpões logísticos. Normalmente esses galpões têm contratos mais longos, além de contratos atípicos também, que trazem uma segurança mais ali para a renda ali mensal do fundo. Isso também você pode, como eu falei, achar lá no relatório do fundo. Você consegue todos esses dados, dos contratos que ele tem, prazo de validade desses contratos, até que ano esses contratos estão válidos, quantos são os contratos atípicos do fundo, todas essas informações que são importantes você encontrar lá. Já em relação ao dividend yield, ele tem um pouquinho mais de estabilidade, porque o ganho dele, a renda mensal que ele vai te passar, os dividendos, vem dos aluguéis, não da taxa de juros. Mas esses dois fundos, eles se equilibram. Quando a taxa de juros está um pouco mais alta, a gente vai ver que o VGIR11 vai receber um pouquinho mais de dividendos. Quando a taxa baixar, automaticamente o GARI11 vai ser ali mais representativo na tua carteira. Então a gente está fazendo um equilíbrio automaticamente só com dois ativos. Aqui no GARI11, como é um fundo de tijolo, é muito mais importante a vacância em relação ao outro fundo que a gente escolheu. Afinal, o nível de ocupação ali daqueles contratos, daqueles aluguéis e a qualidade dos inquilinos é o que traz estabilidade ou não para aquele fundo. E a gente vê que o número de vacância desse fundo em específico é muito baixo. Resumindo, são dois fundos com propostas diferentes, mas que vão te ajudar ali a entender o mercado ali imobiliário nesses dois lados, no fundo de papel e no fundo de tijolo. E a próxima classe que a gente investiria, que na verdade foi a primeira que a gente investiu ali, os 20%, seria a renda fixa. Aproveitaria a alta da Selic e também manteria ali minha liquidez ali para qualquer emergência. Então eu também colocaria ali um pouquinho de renda fixa na minha carteira, que a gente já fez lá com o plano Construindo a Reserva de Emergência. E como último ativo da nossa carteira, eu colocaria o ETF VBB11 para dolarizar ali a nossa carteira desde o início, me expondo às maiores empresas do mundo. É uma forma simples, fácil e muito diversificada de você conseguir dolarizar a sua carteira desde o início. Inclusive, na minha carteira, até hoje, eu utilizo muito o IVVB11 para dolarizar ela, porque é uma forma simples de você fazer e muito consistente que tem entregado os ótimos resultados. Então, por que não seguir dessa forma? A gente está montando uma carteira com poucos ativos no início mesmo, porque dificilmente você vai conseguir diversificar muito logo no primeiro aporte. Afinal, provavelmente o seu aporte vai ser um pouquinho mais modesto. Então faz sentido começar com poucos ativos e ir aumentando essa diversificação aos poucos. Seja começando com uma classe só e diversificando bastante ela, ou começando com as 3 classes aqui, como a gente mostrou no vídeo. Não precisa correr para
para aumentar sua carteira e diversificar ela de uma vez, você pode ir aumentando aos poucos e estudando mais sobre investimento e escolhendo desde o início ativos de muita qualidade. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha te ajudado a ter mais clareza de como começar a investir. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo para que a gente possa seguir essa jornada junto, tá? Forte abraço!